Hoje, a gente vai explorar uma ideia, no mínimo ousada, que vem do livro Mentes Informadas de Hélio Couto. A premissa central é que a consciência pode ser transferida. Isso mesmo, imagina só baixar a mente de alguém como se fosse um arquivo de computador. Vamos mergulhar nessa história. O livro já começa com a parte mais provocadora, a transferência de consciência de uma pessoa para outra. A ideia é que a essência de alguém, memórias, talentos, habilidades, pudesse ser, digamos, copiada e anexada na mente de outra pessoa, sem apagar quem ela já é. E é exatamente essa questão que a obra joga na mesa. Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, o autor trata isso como uma possibilidade real e, segundo ele, algo que já estaria acontecendo. E para ilustrar o potencial disso, olha só o exemplo que ele dá. Pensa em alguém hoje em dia podendo acessar a genialidade estratégica de um general da Roma antiga, por exemplo, para resolver um problema super complexo do nosso tempo. É nesse nível. Para a gente entender como isso funcionaria, tem dois termos importantes. O receptor seria a pessoa que recebe a consciência. E a matriz é a consciência que é transferida, funcionando tipo uma fonte de informação, de experiência. Então, o ponto crucial é esse aqui. O autor garante que não é uma possessão nem uma fusão de mentes. Ele descreve a consciência da matriz como uma biblioteca gigantesca que o receptor pode consultar quando quiser. As duas ficam ali, juntas, mas separadas, como água e óleo. E o mais importante, o receptor continua no controle total, decidindo o que usar e quando. Tá, mas por que uma ideia tão radical? Bom, segundo a obra, a resposta está na visão de que o mundo que a gente conhecia está em colapso. As velhas respostas simplesmente não servem mais para os novos problemas. E essa metáfora do formigueiro é muito forte. A imagem que o autor pinta é a de uma humanidade meio perdida, sabe? Como formigas correndo para lá e para cá, procurando um abrigo que não existe mais, usando mapas velhos para um mundo que já é completamente novo. E aqui fica bem clara a transição que o autor propõe. É a gente sair de um mundo que, segundo ele, é baseado na escassez, no conflito, no controle, para um novo paradigma de crescimento infinito, de amor, de realização pessoal. Diante desse cenário de mudança total, o livro apresenta o que seria a ferramenta para navegar nessa nova realidade. E o nome que ele dá para isso é ressonância harmônica. Mas antes de explicar o que é, o autor faz questão de dizer o que não é. Ele se distancia de tudo, olha. Não é medicina, não é terapia, não é só pensar positivo e muito menos feitiçaria ou magia. Ele coloca a ressonância harmônica numa categoria totalmente à parte. Então, como isso funcionaria? Pensa em sintonizar um rádio. A ideia é que esse processo usaria ondas de informação para ajustar a frequência de uma pessoa. Seria como limpar todo o chiado das crenças que limitam a gente e sintonizar numa nova estação, com informações que impulsionam o crescimento em todas as áreas da vida. E a ambição por trás desta ferramenta é gigantesca. O objetivo final não é só ajudar uma pessoa aqui ou outra ali. É ajudar a criar uma nova humanidade, os meta-humanos, que seriam capazes de construir uma nova realidade no planeta. Para dar um fundamento a essas ideias que misturam espiritualidade e metafísica, o autor busca conceitos lá na física moderna. Vamos dar uma olhada em como essa conexão é feita? A obra usa vários pilares da física quântica, mas não como prova científica, e sim como analogias poderosas. A ideia é ilustrar como a consciência e a informação poderiam funcionar de jeitos bem diferentes. Por exemplo, ele usa o famoso entrelaçamento quântico, aquela ideia de duas partículas conectadas à distância, para explicar como a matriz e o receptor poderiam interagir na hora, não importa onde estivessem. E assim, a gente chega no ponto central da proposta do livro. Essa transformação toda não seria só uma possibilidade, mas uma necessidade urgente para o futuro da humanidade. A partir daqui, a conversa deixa de ser teórica. O texto se transforma quase num manifesto, sabe? Um chamado para que as pessoas se tornem agentes ativos da própria evolução e, por consequência, da evolução do planeta inteiro. Com essa frase, o autor encerra a apresentação. É uma declaração de que uma nova era de se entender a realidade já começou. E que essa mudança, segundo ele, é inevitável. E a gente termina com essa reflexão. A obra apresenta uma suposta ferramenta para alterar a realidade pessoal e coletiva através de informação. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Se um poder desses estivesse mesmo disponível, o que as pessoas escolheriam criar? Que versão do mundo nasceria disso? A questão fica aí.